num mundo onde os filtros, sabe, a inteligência artificial, as redes sociais, as aparências falam muito, muitos são aqueles que estão cansados de viver uma vida de aparência. Há casais, há famílias que são uma coisa quando estão em reunião de família, quando estão de férias, quando estão na rede social, mas dentro da própria casa vivem um verdadeiro inferno. São brigas, agressões de palavras, abusos. E você talvez que está me acompanhando, você está cansada de viver nessa situação. Eu me recordo, eu conversava outro dia com um senhor e ele falou para mim, olha, todo mundo que olhava para mim, para minha esposa, para nossa família, dizia uma família perfeita, mas ninguém sabia que eu trabalhava 18, 19 horas por dia só para não ter que voltar para casa e lidar com as brigas, os ataques de nervo da minha ex-esposa. Muitas pessoas estão vivendo isso, não tem prazer de estar em casa, não tem prazer de estar em família, mas quem olha para a rede social, quem olha para a família quando está junta, acha que é uma família perfeita, um casal perfeito. Eu quero deixar à sua disposição, você que está cansado de viver uma vida de falsidade, uma vida de aparência, e você quer a nossa ajuda. Você não precisa se identificar, nós não vamos falar com você no ar, você pode ligar agora, mais 352 661 483 761. Você vai conhecer a história da senhora Vera Barata, ela que vivia uma vida de aparência, conseguiu por um tempo, mas chegou um momento em que não deu mais para esconder. E o sofrimento é assim, a maquiagem, os filtros, até mesmo a inteligência artificial consegue esconder por um tempo, mas chega uma hora que a pessoa explode, que a pessoa não aguenta mais e chega de fato e verdade no fundo do poço. Então, você vai acompanhar essa história e eu já peço para você, prepare um copo com água. No final do nosso programa estaremos orando por todos, tá bom? Assista e já voltamos. Eu vivia um casamento de aparência. Nós gostávamos um do outro e quando estávamos longe nós tínhamos saudades um do outro e queríamos muito estar juntos, mas a verdade é que quando estávamos juntos nós estávamos sempre a discutir. Mas era uma dor muito grande perceber que aquilo que eu tinha idealizado não ia funcionar. O sonho virou um pesadelo, completamente. Foi algo que se foi arrastando ao longo do tempo e eu via a minha vida ir gradualmente afundando, devagarinho. E isso é que era o meu sofrimento, era uma dor que era constante, que ia acontecendo. Principalmente na minha vida amorosa, no meu casamento, as coisas corriam muito mal. Eu vivia um casamento de aparência. E nós, quando estávamos fora de casa, com outras pessoas, era o casal perfeito. Mas a minha casa era um inferno. Nós gostávamos um do outro e quando estávamos longe nós tínhamos saudades um do outro e queríamos muito estar juntos, mas a verdade é que quando estávamos juntos nós estávamos sempre a discutir. Nós não tínhamos agressões físicas, mas nós sabemos que às vezes há palavras que ferem mais do que um gesto físico. Eu lembro-me que eu fazia muitas horas no meu trabalho, e o meu marido também, porque nós sentíamos-nos muito bem no nosso local de trabalho, éramos muito realizados em termos profissionais, mas éramos totalmente fracassados no casamento, então nenhum dos dois queria voltar para casa. Num dia eu saía do trabalho à meia-noite ou à meia-noite e meia e no dia seguinte era ele que saía à meia-noite ou à meia-noite e meia. Portanto, nós não nos encontrávamos muito, justamente para... nós queríamos evitar, de alguma forma nós queríamos evitar estar juntos porque nós sabíamos que surgiriam discussões, sempre. Era muito frustrante porque eu pensava muitas vezes, isto não funciona. Isto não dá, pronto, nós gostamos muito um do outro, mas isto não funciona, no longo prazo isto não vai resultar. E eu não estava a ver como é que eu poderia fazer aquele relacionamento
ir para a frente. Quando aconteciam essas discussões em que nós nos agredíamos verbalmente um ao outro e eu percebia que era uma questão de tempo, aquilo tinha um prazo de validade, viria um dia que iria terminar. E, portanto, isso era a minha amargura de alma, de facto, por gostar tanto de uma pessoa e ter sacrificado tanto e, ao mesmo tempo, olhar para trás. E algo que pesava muito em mim, que era, eu sabia que eu tinha deixado Deus por causa do meu marido. E eu troquei Deus para ficar com o meu marido. Era, por um lado, a minha frustração de ter visto que não estava a resultar e depois, mais ainda, o peso da minha consciência, do meu relacionamento com Deus, de dizer assim que eu tinha deitado aquilo fora. Quando ia do trabalho para casa, ao finalzinho da tarde, eu ouvia o programa da rádio. E aquilo falava comigo. Só que eu fui resistindo bastante tempo, porque sempre havia algo que acabava por se sobrepor àquilo e dizer, pronto, ok, então depois vamos, depois eu vou, depois, e esse dia tardava em chegar. Na altura eu tinha um negócio, eu tinha uma loja em Algés e eu tinha perdido, se não me tinha apercebido, na noite anterior eu tinha de fazer um depósito de valores e eu não me apercebi, mas eu deixei cair a minha carteira de cheques e tinha lá uma série de cheques assinados por mim e que qualquer pessoa que apanhasse aqueles cheques poderia depositar aquele valor e eu nunca mais iria conseguir reaver aquele dinheiro. Então o que aconteceu? Na manhã do dia seguinte, a empregada da minha loja ligou-me e disse-me, Dona Vera, está aqui um senhor a entregar uma carteira de cheques que a senhora deixou cair ontem lá num balcão do banco e ele veio aqui entregar. Quando eu desliguei aquela chamada, eu disse, olha, meu Deus, tu mandaste um anjo para apanhar aquela carteira de cheques para mim, porque... Então é hoje que eu vou voltar. E foi. Naquele dia eu ouvi uma palavra e percebi que era aquilo que eu precisava. Eu comecei a me sentir melhor e o divisor de águas foi um dia que eu fiquei para uma reunião de terça-feira que não estava a contar. Recebi a unção no meu estômago e num caroço que eu tinha no peito, e tinha aquele caroço já havia 8 anos. Eu tinha gastrite e eu dormia e acordava todos os dias com dor de estômago. Todos os dias. Eu tinha dificuldade em dormir porque tinha sempre essa dor contínua. E naquele dia eu fui para casa e eu dormi, direto. E de manhã, quando eu acordei, eu disse assim, eu não senti dor. Eu dormi a noite toda sem sentir dor. E fui ver onde é que estava o caroço no peito e o caroço não estava lá. Então eu soube que ali era o sítio certo. E começou a perseguição dentro da minha própria casa, porque o meu marido chegou um momento em que ele diz, olha, tu vais ter que escolher entre essa tua nova fé louca e aquilo, nós, porque isto não vai continuar assim. Eu lembro-me que eu tremia como uma vara verde, mas eu disse-lhe, olha, tu farás aquilo que tu entenderes, se me vais fazer escolher outra vez entre nós e Deus, eu vou escolher Deus. Eu já te escolhi uma vez, não te volto a escolher novamente, eu agora vou escolher Deus. Eu fui para a reunião desse dia e depois, quando cheguei, fui com o meu filho e quando voltámos, ele já não estava, ele tinha-se ido embora. Fui todos os dias à igreja naquela semana, porque eu disse, olha meu Deus, isto está nas tuas mãos. O que é que aconteceu? No final dessa semana, o meu marido apareceu, voltou. E voltou, mas voltou uma seda, como costuma dizer-se, estava completamente diferente. E então voltámos a namorar 4 meses, entretanto decidimos casar. E casámos e ele não vinha à igreja. No dia que nós fomos apresentar o nosso filhote mais novinho, o Jorge, no altar da igreja, e ele veio nesse dia e ficou. Hoje é uma pessoa completamente transformada, é um homem de Deus. Nós hoje temos um casamento maravilhoso,
aquele pesadelo que estava lá atrás, ficou lá atrás. Hoje o sonho é um sonho, de facto. Não sabemos muito bem estar um sem o outro. No entanto, faltava uma coisa, que era o principal, na verdade o principal, que era o Espírito Santo. Foi sobretudo uma entrega de muitas vontades, de muitas coisas que eu gostava de fazer e que deixei. Disse, olha, eu não vou mais fazer isto, eu vou sacrificar isto. Foram noites em que eu acordava várias vezes durante a noite para buscar o Espírito Santo. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos a certeza de que não importa aquilo que aconteça do lado de fora. Não importa. Nós sabemos, temos essa certeza de que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo para mim é o meu maior tesouro, é o meu tudo, é aquilo que eu não posso ficar sem. Tudo o resto posso ficar sem, o Espírito Santo nunca. E hoje eu tenho uma vida, um casamento. Quando eu olho para trás e eu vejo de onde Deus me tirou, e Ele tirou-me de... aquilo era um deserto com pedras e espinhos e catos. E hoje não, hoje a minha vida, o meu casamento com os meus filhos é um jardim florido, é uma coisa bonita, bonita de se ver, de se viver, de se sentir. Hoje, paz, alegria, amor. Quando olho para o antes e para o depois, como gostam muito de fazer às vezes, não é? Vejo que este depois é um milagre de Jesus, sem dúvida. E a verdade é que viver uma vida de aparência, de falsidade, dá muito trabalho, porque a mentira, ela é uma coisa que você tem que estar se lembrando o tempo inteiro, porque você conta uma mentira, você mostra ali uma aparência de uma coisa que não é, você vai ter que estar fazendo aquilo o tempo inteiro. É muito mais fácil a pessoa viver uma vida verdadeira. Você viu que a senhora Vera, depois que chegou até a Igreja Universal, ela seguiu as orientações, se libertou, curou o seu interior, ela conheceu a palavra da verdade, ela conheceu o Deus de aliança, o Deus que é capaz de restaurar qualquer situação. Então hoje ela não precisa mais aparentar uma coisa que não é, não precisa mais colocar filtros na sua vida. Hoje ela é quem é sem filtros. E se você também quer isso para a sua vida, eu quero propor um desafio. Você, esposa, que está cansada de fingir para os seus familiares que tudo está bem. Você, marido, que está sempre colocando fotos do seu casamento para que as pessoas não perguntem o que você está passando. Você, filho, você, filha, você que diz assim, olha, se as pessoas souberem o que eu passo aqui dentro de casa, muitos vão ficar assustados, porque a aparência que se dá é que nós não temos nenhum problema. Você que quer mudar essa situação, eu quero desafiar você a hoje, quinta-feira, participar conosco na palestra da Terapia do Amor, que acontece todas as quintas-feiras, às 19h30, aqui em nossa sede nacional, número 4, Place de Estrasburgo, e eu tenho certeza, se você vier buscando uma vida de verdade, buscando conhecer esse amor de aliança, essa vida feliz que Deus promete, você vai ver isso acontecer na sua vida, como foi na vida da senhora Vera. Você vai acompanhar agora uma chamada que fala a respeito da Fogueira Santa. Estamos vivendo esse propósito para mudança e transformação de vida e, em seguida, um testemunho deste propósito tão forte que temos vivido. No mundo de tantas distrações, onde tantas coisas competem pela sua atenção, aqueles que desejam ser cheios do Espírito Santo, Deus chama para um lugar, o Monte Sião. Durante 21 dias, o foco total no fortalecimento da fé em busca da maior das promessas. Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento. Jejum de Daniel rumo ao Monte Sião, de 13 de julho a 2 de agosto. Kátia, conta pra gente como era a vida da Kátia e o que o altar mudou na vida da Kátia.
Eu era muito ansiosa. Eu passei por uma situação da morte do meu pai e o nascimento da minha filha mais nova, foi tudo ao mesmo tempo. Eu já tenho crise de ansiedade, mas uma coisa muito leve. Com esses acontecimentos eu comecei a ter crises constantemente. Eram muito fortes que eu acabava por ter que ir para o hospital. Comecei a ser medicada para controlar, fazia medicação de manhã, fazia medicação à noite. Quando tinha essas crises voltava a fazer medicação em caso de SOS. Entretanto, as crises começaram sempre a agravar e eu fui diagnosticada com depressão. Tive durante 2 anos a fazer antidepressivos, não dormia de noite, 3, 4 horas no máximo era o que eu dormia. Comecei sempre a sentir cada vez mais exausta. Até que fui convidada para vir cá à igreja por uma familiar. Logo quando vim cá, senti logo uma mudança, comecei a dormir, foi logo a primeira coisa que eu notei em mim, e depois aos poucos fui vendo sempre melhoras. Aqui na igreja comecei a ouvir muito sobre o batismo nas águas. Eu com 3 meses decidi batizar-me nas águas. Depois constantemente a falar sempre a importância do Espírito Santo, eu fui sempre buscando, fiz os propósitos, sempre na busca do Espírito Santo. Chegou a fazer fogueira santa? Fiz também fogueira santa, sempre em primeiro lugar colocando o Espírito Santo, e recebi o Espírito Santo há cerca de 4 meses. 4 meses? Sim. E daí para cá, o que mudou na sua vida? Tudo. Sinto uma paz. Aquela Kátia que era muito insegura, a insegurança não tenho mais. Nunca me sinto sozinha. Não tenho palavras, é uma coisa mesmo maravilhosa. Mudou? Sim. Por completo? Por completo. Está diante de você agora a oportunidade. Viver uma vida de mentira, de engano de aparência, ou uma vida de verdade. E pode ter certeza, se tem alguém que pode fazer isso, é o Senhor da verdade, que é o próprio Deus. Aliás, o próprio Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você quer ter uma vida de verdade, então hoje, quinta-feira, você pode estar conosco. Eu tenho aqui o meu copo com água, vamos juntos falar com Deus, interceder a Deus em seu favor. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar. Porque Ele é Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, há muitas pessoas que estão vivendo como a senhora Vera, como esse casal, uma vida, meu Deus, de aparência, de mentira, uma vida onde quem olha acha que não tem problema, não tem sofrimento, mas só essa pessoa sabe como está o casamento dela, como está a vida dela, o que ela tem sofrido. Então, que assim como chega essa programação até ela, que chegue a luz, que chegue a verdade, que chegue a solução, a transformação. Meu Pai, que ao beber desta água, essa pessoa tenha forças para reagir e para estar junto conosco hoje na reunião da terapia. Nós abençoamos esta água e abençoamos a todos. E você que crê, beba com fé da sua água. É assim que Deus te vê, com lágrimas nos olhos, o coração aflito, um grito na garganta, pra desabafar com Deus. Graças a Deus, está agora nas suas mãos essa oportunidade. Estaremos falando sobre o amor de aliança e ensinando você como alcançar uma vida verdadeiramente feliz, uma família verdadeiramente unida, um casamento verdadeiramente realizado, porque esta é a vontade de Deus para você e para a sua vida, tá bom? Então logo mais, 19h30, 4 Place de Estrasburgo, a 450 metros aqui da Estação Central dos Comboios em Luxemburgo. Que Deus abençoe, uma ótima continuação.